Meus irmãos, hoje o Senhor vai nos falar através de Lucas, capítulo 8, versículos 22 ao 25. Lucas 8, 22 ao 25. Amém? Amém. A tempestade acalmada. Num daqueles dias, ele subiu com seus discípulos para uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Meus irmãos, hoje o Senhor vem falar conosco mais uma vez. E eu ouso começar pelo final, quando Jesus diz assim: onde está a vossa fé? Essa é a grande reflexão que o Senhor vem nos propor nesta noite. Onde está a sua fé, meu irmão, minha irmã? Então a palavra, ela começa dizendo que ele subiu com os discípulos, Jesus subiu com seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Nesta noite, meus irmãos, o Senhor vem nos convidar, assim como convidou os discípulos, para passarmos para o outro lado do lago, para outra margem. Hoje, o Senhor nos convida a entrarmos no barco com Ele, para que nós possamos chegar onde Ele quer que nós cheguemos. A outra margem. O Senhor quer que nós cheguemos à salvação. O Senhor não nos criou para esse mundo. E Jesus, nessa palavra, nos faz um grande convite, como fez aos discípulos à época. Venham para o meu barco, que eu quero levá-los até a outra margem. Só que para passar para a outra margem, é preciso que o barco saia de uma margem, navegue em águas mais profundas, até chegarmos ao nosso destino. E, aos poucos, com Jesus no nosso barco, nós vamos, passo a passo, entrando em águas mais profundas, entrando em intimidade com Deus, ficando mais próximos a Ele, ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Quando agimos desta forma, certamente estamos trilhando o caminho que Jesus tem para cada um de nós aqui. Estamos trilhando o caminho desse lindo plano de amor que o Senhor tem para nós. Continuando, no versículo 23, ele nos diz: durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Então vejam, Jesus estava com os discípulos no barco e descansa, resolve dormir um pouco. Certamente já estava cansado.
E os discípulos estão ali com ele até que começa essa tempestade de vento. E uma tempestade muito forte, uma tempestade que faz com que entre água no barco. E isso acontece também nas nossas vidas. Muitas vezes, no nosso barco, vem muitas tempestades. Todos nós aqui já passamos por inúmeras tempestades que achamos que não iríamos suportar tamanho vento, tamanha chuva. Mas nós nunca podemos esquecer que quem está no nosso barco é Jesus. Quem controla a nossa vida, quem é o Senhor de todas as coisas, é Jesus. E assim os discípulos estavam lá, e com toda aquela tempestade, a barca começa a encher d'água, e eles começam a entrar num estado de desespero, assim como nós, nas nossas vidas. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, até que começam os problemas. E aí, os discípulos se assustam, veem que a água está entrando no barco, veem que estão numa situação real de perigo, mas ali, meus irmãos, havia vários pescadores. Aquela situação ali não era uma situação, digamos assim, inusitada para muitos ali. Por quê? Um pescador está acostumado com vento, com chuva, água entrando no barco. E o que os discípulos... A gente não vê nenhum relato, né, durante a leitura da Bíblia, que os discípulos fizeram alguma coisa para solucionar aquele problema. Eles poderiam, pelo menos, ter, sei lá, tirado a água do barco, ou virado as velas, ou tentado fazer alguma coisa para resolver aquela situação, ou pelo menos para amenizar, visto que eles não poderiam parar o vento, né? Mas eles não fizeram. E muitas vezes nós somos assim. Nós temos a possibilidade de fazer as coisas e não fazemos. Ah, porque a minha fé está em Jesus. Então Jesus vai resolver. Jesus resolve sim. O nosso Deus, ele é o Deus dos impossíveis. Mas nós temos que fazer todo o possível. Vamos parar com essa coisa de: Senhor, eu quero um emprego. Acordo 3 da tarde. Aí quer que alguém da agência de emprego bata na sua porta: Senhor, me dá um emprego. Ah, Jesus não me ouve. Jesus é capaz de abrir portas onde ninguém vê saída. Jesus é capaz de fazer prodígios e milagres. Mas nós não podemos nos furtar de fazer a nossa parte. E neste momento aqui, meus irmãos, quantas vezes nós fazemos como os discípulos? Nem tentamos. A gente dobra o joelho e vai pedir para Deus. Sabe por quê? Porque nós não queremos estresse. Se fosse hoje em dia, os discípulos iam falar assim: acorda ele que lute. Não é assim? Ele é Deus, ele que lute, ele é Jesus. Eu não preciso fazer nada. E não é assim. Nós temos que ter responsabilidade. O Senhor é conosco todo o tempo, e ele mostrou que ele estava no barco todo o tempo. E os discípulos não fizeram a parte deles. Preferiram deixar que Jesus fizesse tudo sozinho. E aí, no versículo 24, aproximaram-se então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Imaginem o nível de desespero deles gritando, né? Mestre, mestre, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Quer dizer, muitas vezes na hora do medo, do desespero, do problema, a gente não consegue avaliar o quanto nós temos culpa por aquela situação.
E o Senhor vem nos lembrar isso hoje. Nós temos que clamar: mestre, me ajuda, porque eu já fiz tudo que eu podia. E agora eu preciso de um milagre. Jesus, muito amoroso, nosso Deus, levantou, foi lá, acalmou o vento, voltou tudo ao normal, mesmo ele sabendo que os discípulos não fizeram a parte deles. E aí, meus irmãos, vem o versículo 25, porque depois que Jesus é o nosso paizinho amoroso, né? Misericordioso, mas ele também ensina. Depois que ele acalmou a tempestade, todos ficaram tranquilos e felizes. Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? E aí eu volto à pergunta inicial que o Senhor tem para nós: onde está a vossa fé? Será que a gente tem aquela fé que precisamos primeiro ver para crer? A nossa fé, meus irmãos, é a fé expectante. É aquela fé que nós cremos para poder ver. É aquela fé onde a gente coloca o pé, porque a gente sabe que Deus já colocou o chão. E aí vocês imaginem os discípulos que andavam com Jesus, que viam todos os prodígios, todos os milagres, ouviam todos os ensinamentos. Realmente ainda nem sabiam ao certo com quem andavam, porque eles perguntam, cheios de respeito e de profunda, né? Quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Com aquela admiração. Na verdade, eles estavam ao lado de Jesus, eles conviviam com Jesus e eles ainda não tinham a fé suficiente para entender que ali era o próprio Deus encarnado. Imagine nós, mais de 2000 anos depois disso tudo, que não convivemos com Jesus, que não passamos, né, como amigos de Jesus ali, nessa vida. É difícil, muitas vezes, colocarmos a nossa fé em Jesus, colocarmos a nossa fé nesse Deus que é forte, que é fiel e que é misericórdia. E o Senhor, esta noite, quer que a nossa fé seja uma fé expectante, uma fé onde a gente crê para poder ver. O Senhor quer que nós mergulhemos em águas mais profundas, aos poucos, como aquela criancinha que aprende a nadar. Vai, tá na margem, vai crescendo, vai aprendendo, vai ousando entrar em águas mais profundas, ter mais intimidade com Ele. Jesus nos convida hoje para esta coisa, para este passo a passo na fé, porque a fé a gente vai aprendendo a confiar, a gente vai aprendendo a se abrir, a ter intimidade com o Senhor. E sempre, meus irmãos, com a fé firmada em Jesus, nós temos que fazer todo o possível, com a certeza de que o nosso Deus fará o impossível, porque através da fé, prodígios e milagres acontecem. Louvado seja Deus.